Antes de mais nada, gostaria de te agradecer por estar ouvindo e visualizando os nossos vídeos. Inscreva-se no canal, ative os sininhos para as notificações, curta, comente, compartilhe. Assim você ajuda a espalhar as bênçãos de Deus. Capítulo 7. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. O sexto passo para a riqueza. Você já aprendeu que tudo aquilo que a pessoa cria ou adquire começa na forma de um desejo e que na primeira etapa da viagem, do abstrato para o concreto, o desejo é levado à oficina da imaginação, onde os planos para essa transição são gerados e organizados. No capítulo 2, você recebeu instruções para dar 6 passos práticos e específicos, como sua primeira tarefa para transformar em desejo num equivalente monetário. Um desses passos é a criação de um plano, ou planos, bem definido, pelo qual essa transformação possa acontecer. E agora você receberá instruções sobre como criar planos práticos. São as seguintes: una-se a um grupo com quantos integrantes forem necessários para você criar e pôr em prática o seu plano ou planos para a acumulação de riqueza, utilizando o princípio da mente mestra descrito mais adiante. Seguir essa instrução é absolutamente fundamental. Não menospreze isso. Antes de formar a sua aliança de mente mestra, decida que vantagens e benefícios você poderá oferecer aos membros do grupo em troca da cooperação que eles lhe trarão. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem algum tipo de pagamento. Nenhuma pessoa inteligente pediria ou esperaria que a outra trabalhasse para ela sem alguma forma de retribuição, embora ela nem sempre ocorra em termos financeiros. Procure se encontrar com seu grupo de mente mestra pelo menos 2 vezes por semana, se possível, mais, até ter aperfeiçoado o plano necessário ou planos para a sua acumulação de riqueza. Mantenha uma harmonia perfeita com todos os membros do seu grupo de mente mestra. Se essa instrução não for seguida até o pé da letra, pode contar com seu fracasso. O princípio da mente mestra não será alcançado se não houver perfeita harmonia entre vocês. Tenha em mente também os seguintes fatos. Primeiro, você estará se dedicando a um empreendimento que é da maior importância da sua vida. Para ter certeza absoluta do sucesso, seus planos têm que ser impecáveis. Segundo, você precisa contar com a experiência, a educação, os talentos e a imaginação de outras mentes. Isso é coerente com os métodos seguidos por todas as pessoas que acumulam uma grande fortuna. Nenhum indivíduo isolado dispõe de experiência, educação, talento e conhecimento suficientes para garantir a acumulação de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Todo plano que você adotar em suas tentativas de acumular riqueza precisa ser uma criação coletiva, sua e de todos os membros do seu grupo de mente mestra. Você pode até criar seus próprios planos, mas certifique-se de que eles sejam conferidos e aprovados pelos demais membros. Se o primeiro plano que você adotar não funcionar adequadamente, substitua-o por um novo. Se você também não vingar, troque-o por outro, e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. É nessa hora que a maioria das pessoas fracassa, porque não tem persistência de criar novos planos para substituir os que não deram certo. A pessoa mais inteligente da face da Terra não irá conseguir acumular dinheiro, nem fazer qualquer outra coisa, se não tiver planos práticos e viáveis. Guarde isso sempre na memória e na hora em que um plano falhar. Lembre-se de que uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Só significa que seu plano não foi bem elaborado. Comece de novo.
Thomas Alva Edison fracassou 10.000 vezes antes de encontrar a combinação perfeita para a lâmpada incandescente. Ou seja, ele se deparou com 10.000 fracassos temporários antes de ver seus esforços recompensados. Uma derrota temporária só serve significar uma coisa: a certeza de que há algo errado com seu plano. Milhões de pessoas levam uma vida pobre e infeliz porque não contam com um plano com o qual possam acumular uma fortuna. Henry Ford acumulou uma fortuna não porque tinha um intelecto superior, mas porque elaborou e seguiu um plano que se mostrou correto. Poderíamos apontar para 1.000 pessoas que receberam uma educação melhor que a de Ford, mas que viveram a vida na pobreza porque não contavam com um plano adequado para a acumulação de dinheiro. Suas realizações não serão maiores que os seus planos e eles precisam ser bem feitos. Isso pode parecer um axioma, mas é verdade. Samuel Insull perdeu uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares porque seus planos não eram bem feitos. A depressão obrigou ao Sr. Insull a mudar o planejamento e a mudança ocasionou uma derrota temporária porque os planos não foram bem elaborados. Insull é hoje um senhor de idade e talvez por isso aceite o fracasso em vez de uma derrota temporária. Mas se a vida dele se transformar num fracasso, é porque lhe faltou o fogo da perseverança para reconstruir os planos. Ninguém é derrotado até desistir, na própria cabeça. Esse fato será repetido muitas vezes, porque é muito fácil pedir a conta aos primeiros sinais de derrota. James J. Hill se viu diante de uma derrota temporária na primeira vez em que tentou levantar capital suficiente para construir uma ferrovia ligando o lado leste ao oeste. Mas ele conseguiu transformar a derrota em vitória, se valendo de novos planos. Henry Ford teve uma derrota temporária, não só em seu início na indústria automobilística, mas também depois de já ter progredido bastante. Ele elaborou um novo plano e marchou para a vitória. Nós vemos a vida de pessoas que acumularam grandes fortunas, mas geralmente só reconhecemos os triunfos sem perceber as derrotas temporárias que elas tiveram que superar antes de chegar lá. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar realisticamente acumular uma fortuna sem passar por algumas derrotas temporárias. Quando uma derrota ocorrer, aceite como um sinal que seus planos não eram perfeitos. Reescreva-os e parta outra vez em direção ao objetivo tão cobiçado. Se perder, é porque desistiu antes de alcançar a meta. Quem desiste nunca vence, e um vencedor nunca desiste. Sublinhe esta frase, escreva-o num pedaço de papel com letras garrafais e prenda-o no lugar onde você o veja toda noite, antes de dormir, e todo dia, antes de ir trabalhar. Quando for escolher os integrantes da sua mente mestra, tente escolher pessoas que não sucumbam facilmente à derrota. Há pessoas que acreditam totalmente que só dinheiro é capaz de gerar mais dinheiro. Isso não é verdade. É pelo desejo, transformado em equivalente financeiro por meio dos princípios aqui descritos, que o dinheiro é realmente feito. O dinheiro propriamente dito não é nada além de matéria inerte. Ele não se mexe, não pensa, não fala, mas é capaz de escutar quando uma pessoa o chama. Planejando a venda de serviços. O restante desse capítulo irá descrever as maneiras de vender serviços profissionais. As informações aqui relatadas vão ser de utilidade prática a qualquer pessoa que tenha algum tipo de serviço para vender, mas será de valor inestimável para os que aspiram à liderança nos respectivos ramos de atividade. Um planejamento inteligente é fundamental para se obter sucesso em qualquer empreendimento destinado à acumulação de riqueza. Aqui serão encontradas instruções detalhadas para aqueles que precisam começar a acumular riqueza pela venda de algum serviço.
Talvez seja promissor saber que quase todas as fortunas começam com alguma forma de remuneração por serviços prestados ou com a venda de uma ideia. Afinal, o que mais, além de ideias e serviços profissionais, poderia oferecer a uma pessoa desprovida de posses em troca de dinheiro? Falando de uma maneira muito geral, há dois tipos de pessoas nesse mundo. Umas são líderes e outras seguidoras. Decida de início se desejar ser um líder na profissão ou se quer continuar como seguidor. A diferença na remuneração é enorme. Um seguidor não pode, realisticamente, esperar receber o mesmo que um líder, embora muitos seguidores esperem exatamente isso. Não é nenhuma desgraça ser um seguidor. Por outro lado, não há muito mérito em ser um seguidor por muito tempo. A maioria dos grandes líderes começou seguindo alguém. São pessoas que se tornam grandes líderes porque foram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, a pessoa que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não consegue se tornar um líder eficiente. A pessoa que consegue seguir um líder da maneira mais eficaz é geralmente aquela que se torna líder mais rapidamente. Um seguidor inteligente dispõe de muitas vantagens, entre elas a de adquirir o conhecimento do líder. Entre elas, de adquirir os conhecimentos do líder. Os grandes atributos da liderança. Os fatores mais importantes para a liderança são os seguintes. 1. Coragem inflexível. Baseado no conhecimento que se tem de si mesmo e da profissão, nenhum seguidor quer ser dominado por um líder desprovido de coragem ou de autoconfiança. Nenhum seguidor inteligente vai ser dominado por muito tempo por um líder assim. 2. Autocontrole. A pessoa que não consegue se controlar também não consegue controlar os outros. O autocontrole é um exemplo incrível para as pessoas, que as mais inteligentes irão copiar. 3. Um senso de justiça apurado. Se não tiver um bom senso de justiça, nenhum líder conseguirá comandar e obter o respeito dos seguidores. 4. Decisões bem definidas. A pessoa que hesita na hora da decisão mostra que não está segura em si mesmo e não tem êxito na hora de liderar os outros. 5. Planos bem definidos. O líder bem-sucedido precisa planejar o seu trabalho e se ater ao planejado. Um líder que se move pelo achômetro, sem planos práticos e objetivos, pode ser comparado a um barco sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vai acabar nas pedras. 6. O hábito de fazer mais do que aquilo para que é pago. Uma das punições que os líderes sofrem é a necessidade de fazer mais do que o que exigem dos seguidores. 7. Uma personalidade agradável. Uma pessoa relapsa e descuidada não pode ser um líder bem-sucedido. A liderança exige respeito. Os seguidores não vão respeitar um líder que não tem uma personalidade extremamente agradável. 8. Simpatia e compreensão. O líder bem-sucedido precisa simpatizar com os seguidores. Além do mais, tem que ter uma compreensão deles e de seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. A liderança bem-sucedida exige o domínio dos detalhes da situação. 10. Disposição de assumir completa responsabilidade. O líder bem-sucedido precisa estar disposto a assumir a mais completa responsabilidade pelos erros e defeitos dos seus seguidores. Se tentar se livrar dessa responsabilidade, não vai continuar como líder por muito tempo. Se um dos seguidores cometer um erro e se mostrar incompetente, o líder vai ter que admitir que foi ele que falhou. 11. Cooperação. O líder bem-sucedido precisa entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. A liderança exige poder e o poder exige cooperação. Há dois tipos de liderança. A primeira,
e de longe a mais eficaz, é a liderança pelo consenso, que conta com a simpatia dos seguidores. A segunda é a liderança pela força, que não conta com o consentimento ou a simpatia dos seguidores. A história está repleta de exemplos de que a liderança pela força não consegue durar muito. A queda e o desaparecimento de reis e ditadores é emblemática. Mostra que as pessoas não vão seguir uma liderança forçada indefinidamente. O mundo acabou de entrar numa nova era de relação entre líderes e liderados, que claramente exige uma nova espécie de liderança no comércio e na indústria. Os que pertencem à velha escola da liderança pela força precisam conhecer essa nova forma de comandar, pela cooperação, ou serão relegados à fila dos seguidores. Para esses, não há outro caminho. A relação entre patrões e empregados, ou entre líderes e liderados no futuro, será de cooperação mútua, baseada numa divisão equitativa dos lucros da empresa. No futuro, as relações entre patrões e empregados vão ser bem mais parecidas com uma parceria do que foram no passado. Napoleão Bonaparte, o Kaiser Guilherme da Alemanha, o czar da Rússia e o rei da Espanha são exemplos de liderança pela força. O tempo deles já passou. Não é preciso muito trabalho para apontar os protótipos deles nas lideranças comercial, financeira e sindical dos Estados Unidos, recentemente destronadas ou marcadas para partir. A liderança pelo consentimento dos liderados é a única que irá se manter. As pessoas podem se ver obrigadas a seguir temporariamente um líder que as domina pela força, mas não a fazer isso deliberadamente. A nova onda de liderança vai abraçar os 11 fatores citados neste capítulo, entre outros. A pessoa que fizer deles a base para a liderança vai encontrar inúmeras oportunidades em qualquer ofício ou profissão. A depressão se prolongou, em larga medida, porque o mundo não dispunha de uma liderança nesse novo estilo. No final da depressão, a demanda por pessoas que tenham competência para aplicar esse novo tipo de liderança vai exceder em muito a oferta. Alguns dos velhos líderes irão se emendar e se adaptar à nova forma de liderança, mas, de maneira geral, o mundo vai ter que encontrar novas pessoas com essa capacidade, e essa necessidade pode ser a sua oportunidade. As 10 maiores causas de fracasso na liderança. Agora, nós vamos ver os maiores defeitos dos líderes que fracassam, porque é fundamental saber o que não fazer, tanto quanto o que fazer. 1. Inabilidade para organizar os detalhes. A liderança eficiente exige uma habilidade para organizar e dominar os detalhes. Nenhum líder autêntico é ocupado demais para fazer qualquer coisa que se exija da posição de líder. Quando uma pessoa, líder ou liderado, afirma que está ocupado demais para mudar de planos ou dar atenção a uma emergência, está na verdade admitindo a incompetência. O líder bem-sucedido precisa dominar todos os detalhes ligados ao cargo. Isso significa, evidentemente, que ele tem que se habituar a delegar os detalhes aos bons assistentes. 2. Falta de humildade na hora de prestar o serviço. Os líderes verdadeiramente grandes estão sempre dispostos, quando necessário, a fazer qualquer tipo de trabalho que pediriam a outra pessoa para fazer. O maior de vocês deverá ser o servente de todos. É uma verdade que todo líder competente deverá observar e respeitar. 3. Esperar ser pago pelo que sabem, em vez daquilo que fazem com o que sabem. O mundo não paga as pessoas pelo que elas sabem, paga pelo que elas fazem ou levam os outros a fazer. 4. Medo da concorrência dos seguidores. O líder que teme que um dos seus liderados possa vir a tomar seu lugar vai acabar perdendo mesmo o posto, mais cedo ou mais tarde. O líder competente treina substitutos para quem ele possa delegar, ao critério dele, qualquer detalhe do cargo.
É só assim que um líder poderá se multiplicar e se preparar para estar em muitos lugares e dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna que as pessoas recebem mais dinheiro para fazer os outros trabalharem do que elas poderiam ganhar com o próprio esforço. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem da profissão e pela personalidade magnética, aumentar imensamente a eficiência dos outros e induzi-los a prestar um serviço melhor do que prestariam sem a ajuda dele. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação, o líder é capaz de atender às emergências e criar planos para guiar as pessoas com eficiência. 6. Egoísmo. O líder que toma para si a glória pelo trabalho dos seguidores com certeza vai se deparar com o ressentimento deles. O líder realmente grandioso não se vangloria, fica contente em ver as honras, quando devidas, serem dadas aos liderados, porque sabe que a maioria das pessoas vai trabalhar mais duro por um elogio ou pelo reconhecimento do que somente pelo dinheiro. 7. Intemperança. Os seguidores não respeitam um líder destemperado. Além do mais, a intemperança destrói a resistência e a vitalidade dos que nela se afundam. 8. Falta de lealdade. Talvez esse defeito devesse estar no princípio da lista. O líder que não é leal aos investidores ou aos sócios, a quem quer que seja, acima ou abaixo dele, não vai se manter na liderança por muito tempo. A deslealdade faz com que alguém fique marcado como sendo inferior e atrai um merecido desprezo. A falta de lealdade é uma das maiores causas do fracasso em todas as profissões. 9. ênfase na autoridade da liderança. O líder eficiente lidera pelo incentivo, sem tentar implantar o medo no coração dos liderados. O líder que tenta pressionar os seguidores através da autoridade entra na categoria da liderança pela força. Alguém que é um líder de verdade não vê necessidade de alardear esse fato, a não ser pela própria conduta. Simpatia, compreensão, justiça e demonstração de que conhece o próprio trabalho. 10. ênfase no título. O líder competente não precisa de um título para ganhar o respeito dos seguidores. A pessoa que alardeia muito o próprio título geralmente tem pouco mais o que enfatizar. As portas da sala do verdadeiro líder estão sempre abertas para quem quiser entrar, e o lugar não tem formalidade ou ostentação. Essas são algumas das causas mais comuns para o fracasso de uma liderança. Qualquer uma dessas falhas é indicadora suficiente de um fracasso. Estude essa lista com o maior carinho se desejar ser um líder e certifique-se de não cometer nenhum desses erros. Alguns campos férteis em que a nova liderança será necessária. Antes de terminar este capítulo, devo chamar a sua atenção para alguns dos campos mais férteis onde ocorreu um declínio de liderança e onde esse novo tipo de líder poderá encontrar inúmeras oportunidades. Primeiro, no campo da política, há uma demanda clara e visível por novos líderes. Uma demanda que indica nada mais, nada menos que uma emergência. A maioria dos políticos, aparentemente, se tornou um bando de vigaristas de primeiríssima linha. Eles aumentaram impostos e destruíram a indústria e o comércio a ponto de as pessoas não aguentarem mais esse fardo. Segundo, o setor bancário está passando por uma reforma. Os líderes desse ramo perderam quase totalmente a confiança do público. Os banqueiros sentiram a necessidade de uma mudança e já começaram. Terceiro, a indústria está pedindo novos líderes. O velho tipo de líder pensava e se movia pensando apenas em dividendos, em vez de pensar e se movimentar pensando em equações humanas. Para durar, o futuro líder industrial precisa se ver quase como um funcionário público, cuja função é administrar confiança de tal maneira que não cause sofrimento a qualquer indivíduo ou grupos de indivíduos. A exploração dos trabalhadores pertence ao passado. Que as pessoas que aspirem à liderança na indústria, no comércio e no movimento sindical se lembrem disso. Quarto, o líder religioso do futuro será obrigado
a dar mais atenção às necessidades terrenas dos seguidores e à solução de problemas pessoais e econômicos, e dar menos atenção ao passado, que já morreu, e ao futuro, que ainda não aconteceu. Quinto, nas profissões relacionadas ao direito, à medicina e à pedagogia, uma nova forma de liderança e até certo ponto de novos líderes se tornará uma necessidade. Isso é ainda mais verdade no ramo da educação. O líder nesse campo terá que no futuro encontrar maneiras de ensinar as pessoas a saber aplicar os conhecimentos que elas adquirem na escola. Vai precisar lidar mais com a prática do que com a teoria. Sexto, novos líderes serão exigidos no ramo do jornalismo. Os jornais do futuro, para terem sucesso, precisam se livrar dos privilégios especiais e do subsídio da propaganda. Precisam parar de ser órgãos de propaganda para os interesses que os patrocinam. O tipo de jornal que gosta de publicar escândalos e fotos de baixo nível vai acabar escoando pelo mesmo ralo por onde vão todas as forças que apequenam o homem. Estes são apenas alguns dos campos em que as oportunidades para os novos líderes e uma nova forma de liderança já estão disponíveis. O mundo está passando por uma rápida transformação. Isso significa que a mídia pela qual se promove a mudança de hábito dos seres humanos também precisa se adaptar a essas novas modificações. Os meios aqui descritos são daqueles que, mais do que os outros, determinam as tendências da civilização. Quando e como pedir um emprego? As informações aqui passadas são o resultado de muitos anos de experiência, nos quais milhares de pessoas foram auxiliadas a vender serviços de uma maneira eficiente. Portanto, pode confiar que eles são bastante práticos e precisos. Os meios onde devem ser anunciados os seus serviços. A experiência mostrou que os seguintes meios de comunicação são um modo mais eficiente e direto de aproximar o comprador e o vendedor de um serviço profissional. 1. Agências de emprego. Cuidado para escolher apenas agências confiáveis, que devem mostrar registros de bons resultados atingidos. 2. Anúncios em jornais, newsletters comerciais, revistas e rádio. Geralmente dá para confiar em anúncios de jornal para obter bons resultados para as pessoas que procuram um trabalho assalariado. Anúncios mais vistosos são recomendados para os que buscam posições executivas, e o texto deve aparecer na seção do jornal, onde estará mais apta a chamar a atenção do empregador desejado. Esse texto deve ser preparado por um especialista que saiba como inserir qualificações suficientes para atrair respostas. 3. Cartas pessoais de apresentação dirigidas à empresa ou pessoas específicas mais propensas a contratar o serviço oferecido. Essas cartas devem ser imaculadamente datilografadas e sempre assinadas à mão. Com elas, deve ser enviado um currículo completo, com as qualificações do pretendente. Tanto a carta como o currículo devem ser preparadas por um especialista. Confira mais adiante as instruções sobre as informações que devem ser enviadas. 4. Pedidos através de pessoas conhecidas. Sempre que possível, o pretendente deve tentar se aproximar de um empregador em potencial através de algum conhecido comum. Esse método de aproximação é particularmente vantajoso no caso daqueles que aspiram por uma posição executiva e não querem dar a impressão de estarem se vendendo. 5. Entrevistas pessoais. Em alguns casos, pode ser melhor se o pretendente oferecer, pessoalmente, os serviços para um empregador em potencial. Nesse caso, deve-se preparar um currículo completo das qualificações para o cargo desejado, uma vez que os empregadores em potencial normalmente gostam de discutir o histórico do candidato com os sócios. Informações a serem fornecidas no currículo. O currículo deve ser preparado com o mesmo carinho
que um advogado prepara uma causa para ser defendida no tribunal, a não ser que o pretendente tenha experiência na preparação desse tipo de currículo. Deve-se contratar um especialista. Os comerciantes bem-sucedidos empregam pessoas que entendem a arte e a psicologia da publicidade para apresentar o método dos produtos. E quem vende o serviço deve fazer o mesmo. As seguintes informações devem aparecer no currículo. 1. Educação. Descreva rapidamente, mas com precisão, sua formação acadêmica, em que matérias você se especializou na escola e os motivos para isso. 2. Experiência. Se já teve alguma experiência em empregos parecidos com o que procura, faça uma descrição completa, dando os nomes e os endereços dos antigos empregadores. Detalhe precisamente qualquer experiência especial que você tenha tido e que tenha lhe deixado preparado para o emprego que você deseja. 3. Referências. Quase todas as empresas querem saber mais sobre o histórico dos candidatos que desejam exercer algum cargo de responsabilidade. Junte ao seu currículo cópias de cartas dos seus antigos patrões, antigos professores, pessoas importantes e cujas declarações sejam confiáveis. 4. Uma foto sua. Cole no seu currículo uma foto recente, sem moldura. 5. Peça um cargo específico. Evite enviar um currículo sem descrever exatamente o cargo que você deseja. Nunca peça qualquer emprego. Isso indica falta de conhecimento especializado. 6. Informe suas qualificações para o cargo específico que procura. Informe especificamente as razões pelas quais você acredita ser qualificado para o cargo que deseja. Essa é a parte mais importante da apresentação. Mais do que qualquer outra coisa, ela vai definir que consideração você vai ter. 7. Ofereça-se para trabalhar por um período de teste. Na maioria das vezes, se estiver decidido a ocupar o cargo que estiver se candidatando, será melhor se você se oferecer para trabalhar por uma semana, um mês ou um período suficiente para o empregador avaliar o seu trabalho, sem receber salário. Pode parecer uma sugestão radical, mas a experiência mostra que raramente se deixa de conseguir pelo menos um período de teste. Se estiver convicto das suas qualificações, um teste é tudo o que você precisa. A propósito, esse tipo de oferta mostra que você confia na sua capacidade de ocupar o cargo que procura. É uma atitude muito convincente. Se a sua proposta for aceita e você se sair bem, é mais do que provável que acabe sendo pago pelo período de teste. Mas deixe claro que a sua proposta é baseada: A. Na confiança que você tem de que é capaz de ocupar a posição. B. Na confiança que você tem que o empregador em potencial irá lhe empregar depois do período de teste. C. Na sua determinação de conseguir a posição que aspira. 8. Conhecimento do negócio do seu futuro patrão. Antes de pedir um emprego, faça uma pesquisa sobre a empresa e se familiarize inteiramente com o negócio. Indique no currículo os conhecimentos que tem nessa área. Isso vai impressionar, porque mostra que você tem imaginação e um interesse real na posição que está procurando. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais as leis, mas aquele que melhor prepara o caso, que geralmente ganha. Lembre-se de que não é o advogado que conhece mais as leis, mas aquele que melhor prepara o caso, que geralmente ganha. Se a sua causa for bem preparada e apresentada, será mais de meio caminho andado para a vitória. Não tenha medo de o currículo ficar grande demais. Os empregadores têm tanto interesse em contratar os serviços de pessoas bem preparadas quanto você tem em conseguir o emprego.
Aliás, o sucesso da maioria dos patrões se deve principalmente à capacidade que eles têm de selecionar bons auxiliares e querem ter todas as informações disponíveis. E lembre-se de mais uma coisa: um currículo limpo e bem apresentado vai indicar que você é uma pessoa esforçada. Já ajudei alguns clientes a preparar currículos tão bonitos e extraordinários que o candidato foi contratado sem necessidade de uma entrevista pessoal. Quando tiver completado seu currículo, providencie para que ele tenha uma bela encadernação, com uma capa escrita por um calígrafo e dizeres semelhantes a estes. Resumo das qualificações de Robert K. Smith. Candidato ao cargo de secretário particular do presidente da Nome da Companhia S.A. Não se esqueça de trocar os nomes em cada currículo que mandar. Esse toque pessoal com certeza vai chamar a atenção. Faça com que o currículo seja datilografado ou mimeografado com o maior cuidado, no melhor papel possível e encadernado com capa dura, podendo mudar a encadernação e o nome da empresa se for enviado a mais de uma. Sua foto deve ser colada numa página do currículo. Siga as instruções ao pé da letra, aperfeiçoando-as com o que a sua imaginação sugerir. Os vendedores bem-sucedidos cuidam da própria apresentação. Eles sabem que a primeira impressão é a que fica. Seu currículo é seu vendedor. Arranje umas roupas alinhadas para ele, de modo a estabelecer um contraste com qualquer coisa que o seu empregador já tenha visto na vida. Se a posição que você quer ocupar vale a pena, então trate de se esmerar. Além do mais, se você se vender a um empregador de um modo que a sua persona o impressione, provavelmente já vai começar ganhando mais do que se aparecesse como um candidato comum. Se procurar uma vaga por uma agência de empregos ou de publicidade, peça ao agente para mandar cópias do seu currículo quando for vender seus serviços. Isso vai fazer com que tanto os agentes como os empregadores potenciais lhe deem prioridade. Como conseguir exatamente o emprego que você deseja? Todo mundo gosta de trabalhar naquilo que faz melhor. Um artista adora pintar. Um artesão adora trabalhar com as mãos. Um escritor ama escrever. As pessoas que tiverem talentos menos definidos normalmente se inclinam por um determinado tipo de comércio ou indústria. Se tem uma coisa que os Estados Unidos têm vantagem, é que eles oferecem uma ampla gama de profissões, desde arar o solo até manufaturas, marketing e muitas outras profissões para exercer. Primeiro, decida exatamente qual é o emprego que você quer. Se o emprego não existir, talvez você deva inventá-lo. Segundo, escolha a empresa ou a pessoa para quem você deseja trabalhar. Terceiro, estude seu empregador em potencial, analisando estratégias, recursos humanos e chances de progresso. Quarto, analisando seus próprios talentos, sua personalidade e habilidades, veja o que você pode oferecer e planeje maneiras de conceder vantagens, serviços avançados e ideias que você realmente acredita que pode entregar ao empregador. Quinto, não se preocupe com um emprego. Não se preocupe se tem uma vaga aberta ou não. Não se preocupe com o roteiro habitual de "O senhor tem um emprego para mim?" Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, quando tiver seu plano na cabeça, contrate um redator experiente para colocá-lo no papel, em detalhes. Sétimo, envie-o à pessoa que tem autoridade para contratar, que ela cuida do resto. Toda empresa está sempre procurando gente que possa contribuir com algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para alguém com um plano definido de ação que seja útil e vantajoso para o negócio. Essa linha de ação pode dar alguns dias ou semanas de trabalho extra, mas a diferença no salário, no seu progresso e na possibilidade de conquistar reconhecimento pode poupar anos de trabalho duro e mal remunerado. As vantagens são muitas. A principal é que, provavelmente, vai lhe poupar de 1 a 5 anos para alcançar a meta desejada.
Toda pessoa que começa ou entra no meio da subida só consegue isso se tiver um planejamento cuidadoso e deliberado, a não ser, é claro, que seja o filho do patrão. A nova maneira de vender serviços. Os empregos viraram parcerias. As pessoas que melhor vão vender os serviços no futuro precisam reconhecer a magnífica mudança que aconteceu no tocante à relação entre patrões e empregados. No futuro, o fator dominante no marketing de produtos e serviço vai ser a regra de ouro e não a lei do ouro. A relação vindoura entre patrões e empregados vai ser mais na base de uma parceria formada entre A, o patrão, B, o empregado, C, o público a quem eles servem. Essa nova maneira de vender serviços vai surgir por diversos motivos. Primeiro, porque tanto o patrão como o empregado vão ser vistos como parceiros cujo trabalho é servir ao público de uma maneira mais eficiente. Em outro tempo, patrões e empregados travavam disputas entre si e conquistaram o melhor que podiam, sem pensar que, no fim das contas, eles estavam se degladiando à custa do público que deviam servir. A depressão serviu como um sonoro protesto de um público insatisfeito, cujos direitos foram pisoteados de todas as formas por aqueles que clamavam lucros e vantagens individuais. Quando a poeira da depressão assentar e os negócios voltarem ao normal, tanto patrões como empregados vão ter que reconhecer que não têm mais o direito de travar disputas à custa das pessoas que deveriam servir. O patrão do futuro será o público consumidor. Isso deve ser uma prioridade na mente de quem deseja vender serviços de uma maneira eficiente. Quase todas as ferrovias dos Estados Unidos estão em dificuldades. Quem não se lembra da época em que, quando um cidadão perguntava o horário do trem no guichê, era mandado de uma maneira automática para o quadro de avisos, em vez de receber uma resposta educada? As empresas de bonde também passaram por um choque de realidade. Houve uma época em que os motorneiros se orgulhavam de brigar com os passageiros. Muitos desses bondes já não existem mais, e os passageiros agora andam de ônibus, cujos motoristas são a gentileza em pessoa. Em todos os Estados Unidos, os bondes estão enferrujados por falta de uso ou foram substituídos. Os tempos agora são outros. Além do mais, essa mudança não se reflete apenas nos guichês das estações ferroviárias ou nos bondes, mas também em outras profissões. Aquela atitude de "o público que se dane" agora pertence ao passado. Foi substituída por uma política de "podemos ajudar melhor?". Os banqueiros aprenderam uma ou duas lições durante o período de rápidas mudanças nos últimos anos. Hoje, a falta de educação de um funcionário ou de um diretor de banco são tão raras quanto eram ostensiva uns 10 anos atrás. No passado, alguns banqueiros, evidente, nem todos, se portavam com um ar de austeridade que fazia com que todo tomador potencial de empréstimo sentisse um arrepio cada vez que se aproximasse de um banqueiro para fazer o pedido. Milhares de falências bancárias durante a depressão tiveram o efeito de derrubar as portas de mogno atrás das quais os banqueiros se escondiam. Hoje, as portas deles estão abertas e eles podem ser vistos e consultados por qualquer depositante ou por quem queira falar com eles. E toda a atmosfera dos bancos passou a ser de cortesia e cooperação. Era comum que os clientes tivessem que esperar em pé na quitanda da esquina até que os funcionários parassem de bater papo com os amigos, ou que o dono fosse depositar o dinheiro no banco antes de serem atendidos. As redes de lojas administradas por pessoas gentis, capazes de fazer tudo, com exceção de engraxar os sapatos dos clientes, empurraram esses antigos comerciantes para baixo. O tempo não para. Gentileza e serviço são as palavras de ordem no comércio hoje em dia, e se aplicam tanto a quem presta serviços quanto a seu patrão, porque, no fim das contas, ambos são empregados pelo público a quem servem. Se não servirem bem, acabam pagando com a perda do privilégio de servi-los. Todos nós nos lembramos da época em que o leitor do gás
batia na porta com tanta força que parecia que ia derrubá-la. Quando a porta era aberta, ele entrava sem cerimônia, com uma careta no rosto que dizia claramente: "Como ousa me deixar esperando?" Tudo isso também mudou. Agora, o homem da leitura se comporta como um cavalheiro que está encantado em poder servi-lo, Senhor. Antes que as companhias de gás descobrissem que os funcionários debochados estavam causando um prejuízo irrecuperável, os bons vendedores de querosene apareciam e ofereciam um serviço impecável. Durante a depressão, passei vários meses na região do carvão, antracito da Pensilvânia, analisando as questões que acabaram com aquela indústria. Entre várias descobertas significativas, estava o fato de que a ganância dos operadores e dos empregadores era a maior causa da perda de negócios para os operadores e perda de empregos para os mineiros. Devido à pressão de um grupo de líderes sindicais excessivamente zelosos representando os empregados e da ganância pelo lucro por parte dos operadores, o negócio do antracito mingou rapidamente. Os operadores de carvão e seus empregados se debatiam em disputas espinhosas, repassando o custo das disputas para o preço do carvão, até que, finalmente, eles acabaram descobrindo que criaram um belíssimo negócio para os fabricantes de lâmpadas de querosene e para os produtores de óleo cru. O salário do pecado é a morte. Muita gente já leu esse versículo da Bíblia, mas poucos descobriram o real significado. Agora, e há muitos anos, o mundo inteiro teve que ouvir à força um sermão que poderia muito bem se chamar "Aquilo que um homem planta, ele haverá de colher". Nada tão nefasto como uma depressão pode ser chamado de mera coincidência. Por trás da depressão houve um motivo. Nada acontece sem uma causa. De maneira geral, a causa da depressão pode ser traçada diretamente ao hábito de tentar colher sem primeiro plantar. Mas não se deve entender isso de modo a pensar que a depressão é uma safra que o mundo está sendo obrigado a colher, sem tê-la plantado. O problema é que o mundo lançou as sementes erradas. Qualquer agricultor sabe que não pode semear espinhos e colher uma safra de grãos. No início da Grande Guerra, os povos do mundo começaram a lançar sementes de serviços que eram inadequados, tanto em matéria de quantidade como de qualidade. Quase todo mundo se ocupava do passatempo de receber antes de dar. Os exemplos a seguir servem para chamar a atenção daqueles que querem vender serviços, que é por causa da nossa própria conduta que estamos no lugar em que estamos e somos o que somos. Se há um princípio de causa e efeito que controla o mundo dos negócios, dos transportes e das finanças, esse mesmo princípio controla os indivíduos e determina a posição econômica. Qual é o seu coeficiente de QQE? As causas dos sucessos para a venda eficaz e permanente de um serviço foram descritas nitidamente. A não ser que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e postas em prática, ninguém poderá vender serviços de uma maneira eficaz e permanente. Todo mundo tem que ser seu próprio vendedor. A qualidade e a quantidade do serviço prestado e o espírito com que é prestado determinam em larga escala a remuneração e a duração do emprego para vender serviços profissionais eficientes, o que significa um mercado permanente a um preço satisfatório sob condições agradáveis. É preciso adotar a fórmula do QQE, ou seja, qualidade mais quantidade mais o devido espírito de cooperação igual venda perfeita do serviço. Não se esqueça da fórmula do QQE, mas faça mais do que isso. Habitue-se a aplicá-la. Analisemos agora a fórmula para nos certificar de que compreendemos exatamente o que ela quer dizer. 1. Qualidade do serviço. Compreende a atenção a cada detalhe e o cumprimento da função da maneira mais eficiente possível, tendo sempre o objetivo de atingir a maior eficácia possível. 2. Quantidade de serviço. Diz respeito ao hábito de prestar
todo o serviço que você for capaz, o tempo todo, com o objetivo de aumentar a quantidade dos serviços prestados, já que quanto mais você praticar e ganhar experiência, mais habilidade terá. Novamente, se enfatiza a palavra hábito. 3. Espírito do serviço significa o hábito de desenvolver uma conduta harmoniosa e agradável, que levará à cooperação com os sócios e com os demais funcionários. A adequação da qualidade e da quantidade de um serviço não é o bastante para manter um mercado permanente para ele. A conduta ou o espírito com que você presta o serviço contratado será um fator determinante, ligado tanto à remuneração que você recebe quanto ao tempo da sua estadia no emprego. Andrew Carnegie costumava frisar esse ponto mais do que os outros ao descrever os fatores que eles levam ao êxito no marketing de serviços profissionais. Ele enfatizava repetidas vezes a necessidade de uma conduta harmoniosa. Costumava sublinhar o fato de que não iria manter um profissional, independentemente da quantidade e da qualidade do trabalho, a não ser que ele trabalhasse dentro de um espírito de harmonia. Andrew Carnegie exigia que as pessoas fossem agradáveis. Para provar que tinha essa qualidade em alta conta, permitiu muitas pessoas que se adequassem aos padrões deles se tornarem extremamente ricas. Portanto, a importância de uma personalidade agradável foi destacada porque é um fator que permite que os profissionais prestem seu serviço dentro do espírito adequado. Se alguém tiver uma personalidade agradável e trabalhar num espírito de harmonia, essas vantagens geralmente compensam as deficiências, tanto na qualidade como na quantidade do serviço. No entanto, nada pode substituir uma conduta agradável. O valor patrimonial do seu serviço. A pessoa cuja renda advém exclusivamente da venda de serviços profissionais é tão comerciante quanto aquela que vende mercadorias e deve-se acrescentar, está sujeita às mesmas regras de conduta de um comerciante de mercadorias. Destacamos isso aqui porque a maioria das pessoas que vive da venda de serviços comete o erro de se considerar livre das regras de condutas e das responsabilidades daqueles que se dedicam a comercializar mercadorias. A nova maneira de se vender serviços praticamente obriga o patrão e o empregador a formar parcerias que são verdadeiramente alianças, através das quais ambos levam em consideração o direito de uma terceira pessoa, que é o público que eles servem. O tempo das pessoas que fazem e acontece acabou. Agora é a hora das pessoas que se dedicam e acontecem. Os métodos de alta pressão utilizados pelas empresas acabaram saindo pela culatra. E não vai ser preciso consertar o revólver, porque no futuro as empresas vão conduzir os negócios utilizando métodos sem pressão. O valor patrimonial efetivo do cérebro pode ser determinado pela quantidade de renda que você produz vendendo os seus serviços. Uma boa estimativa seria você multiplicar sua renda anual por 16,66. Já que é razoável acreditar que a sua renda anual representa 6% do valor patrimonial do seu serviço. O dinheiro é alugado a juros de 6% ao ano. Ele não vale mais que um cérebro. Aliás, geralmente vale bem menos. Cérebros competentes, se forem vendidos de uma forma correta, representam uma forma muito mais desejável de capital do que aquela que se exige para comprar e vender mercadorias, porque um cérebro é uma forma de capital que não é depreciada a zero numa depressão. Nem pode ser roubado ou gasto. Além do mais, o dinheiro que é tão fundamental para tocar um negócio tem tão pouco valor quanto uma duna de areia, até que ele tenha sido devidamente misturado com um cérebro. As 30 maiores causas dos fracassos. Quantas estão lhe atrasando? A maior tragédia da vida é ver as pessoas tentarem com toda a vontade e fracassarem. E essa tragédia ocorre com a grande maioria das pessoas que fracassam em comparação às poucas que têm êxito na vida. Tive o privilégio de analisar milhares de homens e mulheres, sendo que 98% deles são considerados fracassados. Deve haver alguma coisa extremamente errada com uma civilização e um sistema de ensino que permite que 98% das pessoas passem pela vida como fracassadas.
Mas eu não escrevi este livro para dar lições de moral sobre o que o mundo tem de certo ou errado. Isso exigiria um livro 100 vezes maior que este. Minhas pesquisas provaram que existem 30 grandes razões para o fracasso e 13 grandes princípios por meio dos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo faremos uma descrição das 30 maiores razões para o fracasso. Quando você as ler, veja como se sai em cada ponto, para descobrir quantas dessas causas se interpõem entre você e o sucesso. 1. Má formação congênita. Há realmente muito pouco o que se pode fazer, se é que se pode fazer, quando uma pessoa nasce com uma deficiência na capacidade cerebral. Essa filosofia só pode oferecer um método para suprir essa deficiência, que é a ajuda de um grupo de mente mestra. No entanto, você deve observar, aliviado, que essa é a única das 30 razões para o fracasso que não pode ser corrigida facilmente. 2. Falta de um objetivo definido na vida. Não existe chance de sucesso para a pessoa que não tem uma meta central ou um objetivo definido que sirva como alvo. Dentre as pessoas que analisei, 98% delas não têm um objetivo assim. Talvez essa seja a principal razão do fracasso. 3. Falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. Não vemos esperança naqueles que são indiferentes a ponto de não quererem progredir na vida e que não queiram pagar o preço da subida. 4. Educação insuficiente. Essa é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. A experiência provou que as pessoas de melhor educação são aquelas comumente chamadas de self-made, que se fizeram por si, ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma universitário para que uma pessoa possa ser considerada educada. Uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja na vida, sem atropelar os direitos dos outros. A educação consiste nem tanto de conhecimento, mas de como esse conhecimento é aplicado com eficiência e perseverança. As pessoas não são pagas pelo que sabem, mas pelo que elas fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem do autocontrole. Isso significa que é preciso controlar todas as suas qualidades negativas. Antes de controlar a situação, primeiro você tem que se controlar. O autodomínio é a missão mais difícil que você irá enfrentar. Se você não se dominar, será dominado pelo seu self. Você poderá ver, ao mesmo tempo, seu maior amigo e inimigo simplesmente se postando em frente a um espelho. 6. Saúde precária. Nenhuma pessoa será bem-sucedida por muito tempo com uma saúde precária. Muitas das causas de uma saúde precária podem ser dominadas e controladas. Em geral, trata-se de A. Empanturrar-se de alimentos nocivos à saúde. B. Habituar-se a ter maus pensamentos, dar vazão ao negativismo. C. Uso equivocado ou excessivo do sexo. D. Falta de exercícios físicos adequados. E. Suprimento insuficiente de oxigênio, devido a uma respiração inadequada. 7. Influências desfavoráveis do ambiente durante a infância. A árvore cresce conforme a curva do galho. A maioria das pessoas com inclinações criminosas as adquire como resultado de um ambiente nocivo e companhias impróprias na infância. 8. Adiar as coisas. Esse é um dos maiores motivos para o fracasso. Adiar até estar velho demais é uma sombra que vive dentro de todos os seres humanos, aguardando a oportunidade de destruir as chances do sucesso de alguém. A maioria de nós passa pela vida como fracassados, porque ficamos esperando a hora certa para começar a fazer algo que realmente vale a pena. Não espere, porque a hora certa nunca vai chegar.
Comece de onde estiver e trabalhe com as ferramentas que tiver. No caminho, encontrará ferramentas melhores. 9. Falta de perseverança. A maioria das pessoas é muito boa na hora de começar as coisas, mas não na hora de terminar. Além disso, as pessoas em geral não são propensas a decidir logo ao primeiro sinal de derrota. Não há nada que substitua a perseverança. A pessoa que está sempre persistindo vai ver que o tal do fracasso acaba se cansando e indo embora. O fracasso não é páreo para a perseverança. 10. Uma personalidade negativa. Não há chance de sucesso para aquele que repele as pessoas com uma personalidade negativa. O sucesso decorre do uso do poder. E o poder é obtido através do esforço coletivo das pessoas. Uma personalidade negativa não gera cooperação. 11. Descontrole do impulso sexual. A energia sexual é o estímulo mais poderoso que leva as pessoas à ação. Como esta também é a emoção mais poderosa, ela precisa ser controlada, transformada e desviada para outros canais. 12. Um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. O instinto do jogo leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada sobre o estudo do Cash da Bolsa de 1929, em que milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro, apostando com o dinheiro emprestado. 13. Falta de um poder de decisão bem definido. As pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e só mudam, quando mudam, bem devagar. Já os fracassados só tomam uma decisão, quando tomam, muito lentamente, e mudam de opinião rapidamente e com frequência. A indecisão é a irmã gêmea dos adiamentos. Onde uma vai, a outra segue atrás. Mate essa dupla antes que ela o prenda à pedra trituradora do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados num capítulo mais adiante. Eles precisam ser contidos antes que você possa vender bem seus serviços. 15. Casar-se com a pessoa errada. Essa é uma causa bem comum para o fracasso. O casamento faz duas pessoas terem um contato muito íntimo. A não ser que a relação seja harmoniosa, é bem provável acontecer um fracasso. Além disso, é o tipo do fracasso que será profundamente marcado pela infelicidade, destruindo qualquer vestígio de ambição. 16. Prudência excessiva. Uma pessoa que não arrisca nada geralmente tem que pagar aquilo que sobrou depois que os outros escolheram. O excesso de prudência é tão negativo quanto a imprudência. São dois extremos a se evitar. A vida sempre envolve algum grau de risco. 17. Escolher os sócios errados. Essa é uma das maiores causas de fracasso nas empresas. Na hora de vender seus serviços profissionais, a pessoa deve ter muito cuidado para escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja pessoalmente inteligente e bem-sucedido. Nós costumamos imitar as pessoas com quem nos associamos. Escolha um patrão que vale a pena imitar. 18. Preconceito e superstição. A superstição é um tipo de medo. Também é sinal de ignorância. Quem tem a mente aberta não tem medo de nada. 19. Escolher a profissão errada. Ninguém pode ser bem-sucedido numa profissão que não goste. O passo mais fundamental na hora de vender os serviços é escolher uma profissão na qual você esteja disposto a mergulhar de todo o coração. 20. Falta de um esforço concentrado. O sujeito que faz tudo raramente faz alguma coisa bem feita. Concentre todo o esforço em sua meta principal. 21. O hábito de gastar mais. O pródigo não pode ser bem-sucedido, principalmente porque está sempre com medo de ficar pobre. Crie o hábito de poupar sistematicamente, separando sempre parte da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma fundação segura na hora em que for vender seus serviços.
Sem dinheiro, a pessoa acaba tendo que aceitar qualquer coisa e ainda ficar feliz por consegui-la. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, não dá para convencer ninguém. Além do mais, o entusiasmo é contagioso e a pessoa entusiasmada, desde que se controle, costuma ser bem recebida em qualquer grupo social. 23. Intolerância. A pessoa que tem a mente fechada em relação a qualquer assunto raramente vai em frente. A intolerância significa que a pessoa parou de adquirir novos conhecimentos. As formas mais destrutivas de intolerância são a religiosa, a racial e a que não aceita uma opinião política diferente da sua. 24. Desequilíbrio. Os piores desequilíbrios estão ligados à falta de moderação na hora de comer, beber e nas atividades sexuais. O excesso de indulgência nessas áreas é fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com as pessoas. Mais gente perde o emprego e as grandes oportunidades da vida por causa desse defeito do que por todas as outras razões juntas. É uma falha que nenhum líder ou empresário bem informado tolera. 26. Poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Como é o caso dos filhos de papai rico e demais herdeiros que não trabalharam para ganhar dinheiro. O poder nas mãos de quem não trabalhou para conquistá-lo, aos poucos, é geralmente fatal para o sucesso. O enriquecimento rápido é mais perigoso que a pobreza. 27. Desonestidade proposital. Nada substitui a honestidade. Uma pessoa pode ser temporariamente desonesta por conta de uma circunstância que não pode controlar, sem que isso gere um prejuízo permanente. Mas não há salvação para quem é deliberadamente desonesto. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo pego e pagará com a pedra da reputação e talvez até mesmo da liberdade. 28. Egotismo e vaidade. Essas qualidades costumam servir como sinais de alerta para afastar as pessoas. São fatais para o sucesso. 29. Chutar em vez de raciocinar. A maioria das pessoas é indiferente demais ou simplesmente tem preguiça de reunir os fatos para raciocinar com precisão. Elas preferem agir com base em opiniões, chutes ou julgamentos instintivos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa bastante comum de fracasso para quem parte para o primeiro empreendimento sem dispor de uma reserva de capital adequada para absorver os erros e mantê-los solventes até que tenham construído uma reputação. 31. Neste número, escreva qualquer causa específica de fracasso que já lhe aconteceu e que não tenha aparecido na lista. Nas 30 principais causas para o fracasso, encontramos uma ampla descrição da tragédia da vida, que vale para praticamente todo mundo que tenta e fracassa. Ajudaria muito se você pudesse convencer alguém que lhe conhece bem a passar esta lista com você e fazer a avaliação em relação a cada item. Talvez seja melhor do que fazer sozinho. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros a veem. Você pode ser uma delas. Há muito tempo já se diz: conhece-te a ti mesmo. Se você quer ter sucesso vendendo um produto, tem que conhecer bem o produto. O mesmo vale na hora de vender serviços profissionais. Você deve conhecer todos os seus defeitos para poder superá-los e, se possível, até eliminá-los. Também deve conhecer seus pontos fortes para chamar a atenção para eles quando vender seus serviços. E você só pode se conhecer fazendo uma análise precisa. A ignorância de si mesmo foi demonstrada por um jovem que se candidatou ao cargo de gerente de uma empresa conhecida. Ele vinha causando uma boa impressão até a hora em que o gerente perguntou qual era a sua pretensão salarial. Ele respondeu que não tinha uma quantia fixa em mente, falta de um objetivo definido. O que o gerente disse? Então vamos pagar o que você merecer.
depois de uma semana de testes. Não aceito, respondeu o candidato, porque ganho mais do que isso onde eu trabalho. Antes de sequer pensar em pedir o aumento de salário no emprego atual, ou de procurar emprego em outro lugar, certifique-se de que você realmente vale mais do que ganha. Uma coisa é querer ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer. Mas outra, completamente diferente, é o seu trabalho valer mais. Muita gente confunde aquilo que quer com aquilo que realmente merece. Seus desejos ou necessidades financeiras não têm nada a ver com aquilo que você vale. Seu valor é totalmente estipulado por sua capacidade de prestar um serviço útil ou por sua capacidade de convencer os outros a prestar esse serviço. Fazendo um balanço de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. Uma autoavaliação anual é fundamental para o marketing efetivo dos seus serviços profissionais, tanto quanto um balanço anual é imprescindível para o comércio. Além disso, sua análise anual deve mostrar uma queda nos seus defeitos e um aumento nas suas virtudes. As pessoas ou avançam na vida ou regridem, ou ficam paradas no mesmo lugar. O objetivo, evidentemente, deve ser sempre avançar. Na autoavaliação anual, vai mostrar se foi feito progresso e, em caso afirmativo, quanto se avançou. Também vai mostrar qualquer recuo que tenha ocorrido. O marketing eficaz de serviços profissionais exige que se avance, mesmo que o progresso tenha sido lento. Sua autoavaliação pode ser feita no final de cada ano, de modo que você possa incluir nas suas decisões de ano novo qualquer melhoria que a análise recomendar. Percorra essa lista fazendo a si mesmo as seguintes perguntas e conferindo as respostas com a ajuda de alguém que não vá permitir que você se iluda com as falsas respostas. Questionário de autoavaliação. 1. Eu atingi o objetivo que estabeleci com a meta pessoal para este ano? Você deve sempre trabalhar com um objetivo anual definido a ser alcançado como parte de sua meta principal na vida. 2. Prestei um serviço com a melhor qualidade que eu era capaz de prestar? Ou poderia ter sido melhor em algum ponto do serviço? 3. Eu prestei o serviço na maior quantidade possível? 4. O espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? 5. Será que eu permiti que adiamentos habituais diminuíssem minha eficiência? E se a resposta for sim, até que ponto? 6. Eu melhorei minha personalidade e, em caso positivo, de que maneira? 7. Eu persisti nos meus planos até concluí-los? 8. Tomei decisões definitivas e imediatas em todos os momentos? 9. Permiti que um ou mais dos 6 erros básicos diminuíssem minha eficiência? 10. Fui excessivamente prudente ou imprudente? 11. O meu relacionamento com meus companheiros de trabalho foi agradável ou não? Se não foi, a culpa foi total ou parcialmente minha? 12. Será que eu desperdicei minha energia me esforçando ou me concentrando muito pouco? 13. Fui tolerante e tive a mente aberta em todos os assuntos? 14. De que maneira fui capaz de prestar um serviço melhor? 15. Fui imoderado em algum dos meus hábitos? 16. Será que eu expressei, secreta ou abertamente, algum tipo de egotismo? 17. Será que a minha conduta com meus sócios fez com que eles me respeitassem? 18. Minhas decisões e opiniões foram feitas na base do chute ou foram pensadas e analisadas? 19. Eu tive o hábito de orçar meu tempo, meu faturamento e as minhas despesas? Fui conservador nas estimativas? 20. Quanto tempo me dediquei a esforços que não trouxeram lucro algum e que poderia ter sido usado
de uma maneira mais produtiva. 21. Como é que eu poderia realocar o meu tempo e mudar os meus hábitos para ser mais eficiente no próximo ano? 22. Fui culpado de algum tipo de conduta que a minha consciência não aprovou? 23. De que modo prestei um serviço melhor e maior do que eu fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém? E se sim, de que maneira? 25. Se eu mesmo tivesse contratado os meus serviços por 1 ano, teria ficado satisfeito com a aquisição? 26. Estou na profissão certa? Se a resposta for não, por que não? 27. O contratante dos meus serviços ficou satisfeito com o serviço prestado? Se a resposta for não, por que não? 28. Que nota eu me dou em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se de uma maneira franca e justa e peça a confirmação de alguém que seja corajoso e preciso. Depois que você ler e assinar todas as informações contidas nesse capítulo, vai estar pronto para criar um plano prático de marketing para os seus serviços profissionais. Nesse capítulo você encontrou uma descrição adequada de todos os princípios fundamentais para o planejamento de venda de serviços profissionais, incluindo as maiores características da liderança, os motivos mais comuns para o fracasso de um líder, uma descrição dos campos de oportunidade para a liderança, os principais motivos para o fracasso em qualquer profissão e as perguntas mais importantes que devem ser respondidas numa autoavaliação. Essa apresentação tão extensa e detalhada foi incluída porque ela se fará necessária na hora em que você precisar dar início à acumulação de riqueza, oferecendo serviços profissionais. Os que perderam o dinheiro que tinham e os que estão começando a ganhar dinheiro agora não têm nada a oferecer, a não ser o próprio trabalho profissional em troca de dinheiro. Por isso é fundamental que eles tenham à disposição todas as informações práticas necessárias para vender seus serviços da melhor maneira possível. A informação presente nesse capítulo será de grande valor para todos aqueles que aspiram a ser líderes nas profissões e vai ser especialmente útil para quem quiser vender serviços como executivos. Assimilar e compreender todas as informações aqui passadas vai ajudar muito na hora de vender serviços e também vai ajudá-lo a analisar e avaliar melhor as pessoas. Essa informação é inestimável para os diretores de recursos humanos, gerentes de contratação e outros executivos incumbidos de selecionar funcionários e manter empresas eficientes. Se estiver duvidando, faça um teste respondendo por escrito as 28 perguntas da autoavaliação. Pode ser muito interessante e proveitoso, mesmo que não duvide da pessoa que preencheu. Onde e como encontrar as oportunidades para acumular riqueza? Agora que nós analisamos os princípios da acumulação de riqueza, a pergunta mais natural a fazer é: onde se encontram as oportunidades favoráveis para aplicar esses princípios? Muito bem, façamos um balanço e vejamos o que os Estados Unidos da América têm a oferecer a quem quer ganhar muito ou pouco dinheiro. Para começar, é bom que todos nós nos lembremos que moramos num país onde todo cidadão que obedece às leis goza de um nível de liberdade de pensamento e de ação sem paralelo em outros países do mundo. A maioria de nós nunca se deu conta das vantagens que essa liberdade nos traz. Nunca comparamos nossas liberdades ilimitadas com a liberdade restrita dos países demais. Aqui nós dispomos de liberdade de pensamento, liberdade de escolha e disponibilidade de educação, liberdade religiosa, política, de escolher um comércio ou profissão, liberdade de trabalhar e ser dono, sem ser molestado, de todas as propriedades que pudermos acumular, liberdade de escolher onde morar, liberdade de casamento, liberdade de oportunidades iguais para todas as raças, liberdade de viajar entre os estados, liberdade na hora de escolher os alimentos e liberdade para desejar qualquer posto na vida para o qual estivermos preparados, inclusive a presidência da República. Nós também dispomos de outras formas de liberdade, mas essa lista já dá uma opção do que é mais importante, o que por si só é um tremendo avanço. As vantagens das oportunidades
é ainda mais visível porque os Estados Unidos são o único país do mundo que garante a todos os cidadãos, natos ou naturalizados, uma gama tão ampla de liberdades. Agora vamos enumerar algumas das bênçãos que as nossas amplas liberdades colocaram em nossas mãos. Veja o exemplo de uma família comum americana, ou seja, uma família de renda média. E some os benefícios disponíveis para cada membro da família, nesse país de fartura e oportunidades. A. Comida. Ao lado da liberdade de pensamento e de ação, as 3 necessidades básicas da vida são alimentos, roupas e abrigo. Por causa de nossas liberdades universais, uma família média americana tem à disposição, na porta de casa, a maior seleção de alimentos do mundo inteiro. Há um preço dentro das possibilidades financeiras. Uma família de 2 pessoas que mora em Times Square, no coração de Nova York, bem distante de onde são produzidos os alimentos, fez uma lista detalhada do custo de um simples café da manhã. Alimento, custo na mesa do café. Suco de lima, da Flórida, 0,02 centavos. Cereais, de uma fazenda do Kansas, 0,02 centavos. Chá, da China, 0,02 centavos. Bananas, da América do Sul, 0,025 centavos. Torradas, de uma fazenda no Kansas, 0,01 centavos. Ovos frescos, de Utah, 0,07 centavos. Açúcar, de Cuba ou de Utah, 0,025 centavos. Manteiga e creme, da Nova Inglaterra, 0,03 centavos. Total final, 20 centavos. Não é difícil conseguir comida em um país onde 2 pessoas conseguem tomar um café da manhã com tudo o que quiserem por 10 centavos de dólares cada uma. Observe que esse café, bastante simples, veio como que num passe de mágica, da China, da América do Sul, de Utah, do Kansas e dos estados da Nova Inglaterra, e foi parar numa mesa do restaurante, pronto para consumo, no coração da maior cidade dos Estados Unidos, a um custo perfeitamente acessível, até mesmo ao mais humilde trabalhador. Esse custo também inclui todos os impostos federais, estaduais e municipais. Esse é um fato que os políticos não citam quando berram para os eleitores votarem contra o governo, que taxam as coisas até a morte. B. Abrigo. Essa família mora num apartamento confortável, com aquecimento, eletricidade e gás de cozinha. Tudo isso por $65 ao mês. Numa cidade menor ou num bairro menos habitado de Nova York, o mesmo apartamento pode sair por $20 mensais. É de se imaginar que a torrada que eles comeram no café da manhã tenha sido feita numa torradeira elétrica e que a limpeza do apartamento seja feita com um aspirador de pó, também elétrico. Eles dispõem o tempo todo de água quente e fria, na cozinha e no banheiro. A comida é mantida numa geladeira, e a mulher lava e passa a roupa e faz os cachos no cabelo com aparelhos elétricos facilmente manejáveis que ela só precisa ligar na tomada. O marido faz a barba com um barbeador elétrico e eles podem se divertir, se quiserem, 24 horas por dia, de graça, simplesmente ligando o rádio. Há outros bens de conveniência nesse apartamento, mas a lista acima já dá uma boa ideia de liberdade que nós desfrutamos nos Estados Unidos. E isso não é propaganda política ou econômica. C. Vestuário. Em qualquer parte dos Estados Unidos, uma mulher que esteja dentro da média consegue se vestir e se apresentar bem por menos de $200 por ano. E um homem comum também pode gastar isso ou menos. Aqui só discorremos sobre as necessidades básicas de alimento, abrigos e vestuário. O cidadão comum goza de outros privilégios e vantagens para o qual só precisa fazer o esforço razoável de trabalhar não mais do que 8 horas por dia. Entre eles está o privilégio de andar de carro, para onde bem entender, a um custo bem pequeno. O americano comum dispõe de uma segurança
quanto aos direitos de propriedade, que não é encontrado em qualquer outro país do mundo. Ele pode depositar o dinheiro extra que tiver num banco com a garantia de que o governo irá protegê-lo e cobrir a perda se o banco falir. Se um cidadão americano quiser viajar de um estado para o outro, não vai precisar de passaporte, nem da permissão de ninguém. Pode ir e vir o quanto quiser. Pode ir no próprio carro, ou de trem, ônibus, avião ou navio, tanto quanto o bolso permitir. Na Alemanha, na Rússia, na Itália e na maioria dos países europeus e asiáticos, as pessoas não têm tanta liberdade assim para viajar, a um preço tão baixo. O milagre que viabilizou essas bênçãos. Muitas vezes, nós ouvimos os políticos falarem das liberdades dos Estados Unidos na hora de pedir votos, mas eles raramente se dão o trabalho ou fazem algum esforço de analisar a fonte dessas liberdades. Como não estou aqui para falar mal, nem me vingar de ninguém, nem possuo qualquer interesse secreto, tenho o privilégio de fazer uma análise franca dessa coisa misteriosa, abstrata e muito mal entendida que dá a todos os cidadãos dos Estados Unidos mais bênçãos e oportunidades para acumular riqueza e mais liberdade em geral do que se encontra em outros países. Tenho o direito de analisar a natureza e a fonte desse poder invisível, porque conheço há mais de 25 anos muitos dos homens que me organizaram esse poder e muitos dos que hoje são responsáveis pela manutenção dele. O nome desse benfeitor misterioso é o capital. O capital não consiste apenas de dinheiro, mas especificamente de grupos de homens inteligentes e altamente organizados que planejam maneiras de utilizar o dinheiro eficientemente para o bem do público e para eles mesmos obterem lucro. São grupos formados por cientistas, educadores, químicos, inventores, analistas de empresas, publicitários, especialistas em transportes, advogados, contadores, médicos e pessoas de conhecimento altamente especializados em todos os ramos do comércio e da indústria. São pioneiros, fazem experiências e abrem trilhas em empreendimentos de todos os ramos, apoiam faculdades, hospitais, escolas públicas, constroem boas estradas, publicam jornais, pagam a maior parte dos custos do governo e cuidam dos muitos detalhes que são fundamentais para o progresso da raça humana. Resumindo, os capitalistas são os cérebros da civilização, porque fornecem todo o tecido que forma a educação, a iluminação e o progresso humano. Dinheiro, se não for acompanhado de inteligência, é sempre muito perigoso. Mas se for bem usado, é de importância crucial para a civilização. O simples café da manhã aqui descrito não poderia ser servido em Nova York a 10 centavos por pessoa ou a qualquer preço se o capital organizado não tivesse fornecido as máquinas, os navios, as entradas de ferro e os exércitos de homens treinados para operá-los. Pode-se ter uma pequena ideia da importância do capital organizado, tentando imaginar como seria a vida se você mesmo tivesse a responsabilidade de arranjar, sem qualquer ajuda do capital, o simples café da manhã que descrevemos aqui e servi-lo a essa família de Nova York. Para pegar o chá, você teria que viajar até a China ou a Índia, ambos muito longe dos Estados Unidos. A não ser que você fosse um nadador muito bom, ficaria um tanto cansado antes da viagem de volta. Depois, é claro, teria que enfrentar outro problema. Que dinheiro você usaria, mesmo se aguentasse atravessar o oceano a nado, na ida e na volta? Para obter o açúcar, você teria que nadar mais um pouco, até Cuba, ou ir a pé até o estado de Utah, que fica ainda mais longe. Mas mesmo assim, talvez você voltasse de mãos abanando, porque são necessários dinheiro e esforço organizado, não só para produzir o açúcar, mas também para refiná-lo, transportá-lo e servi-lo numa mesa de café, em qualquer ponto dos Estados Unidos. Os ovos você poderia obter em qualquer granja perto de Nova York, mas teria que caminhar muito até a Flórida e depois voltar, antes de poder servir 2 copos de suco de lima. Depois teria que andar um pouco mais, até o Kansas, ou um dos outros estados agrícolas, quando quisesse suas 4 fatias de pão. E os cereais você teria que riscar da sua lista, porque esses só são viabilizados
pelo trabalho e a organização de muita gente junto da maquinaria adequada. E tudo isso exige capital. Enquanto estivesse descansando, você poderia nadar mais um pouquinho até a América do Sul e obter um cacho de banana. E na volta, poderia caminhar até a fazenda mais próxima e comprar manteiga e creme. Só aí, sua família em Nova York poderia sentar e tomar o café da manhã. E por todo esse esforço, você ganharia 20 centavos. Parece absurdo, não é mesmo? Mas esse calvário seria a única maneira de se servir todos esses alimentos no coração de Nova York, se não fosse pelo sistema capitalista. A quantidade de dinheiro exigida para se construir e manter as estradas de ferro e os navios necessários para a entrega desse simples café da manhã é tão grande que extrapola a imaginação das pessoas. São centenas de milhões de dólares, isso para não falar no exército de trabalhadores treinados necessários para conduzir os trens e os navios. Mas os transportes são apenas uma parte das exigências da moderna civilização capitalista dos Estados Unidos. Antes que se possa colher alguma coisa, algo tem que ser semeado no solo ou manufaturado e preparado para o mercado. Isso exige milhões e milhões de dólares em máquinas, equipamentos, armazenagem e comercialização e os salários de milhões de trabalhadores. Navios e ferrovias não surgem do nada, nem são operados automaticamente. Eles vêm em resposta ao chamado da civilização, pelo trabalho, inteligência e capacidade de organização de pessoas que têm imaginação, fé, entusiasmo, persistência e determinação. Essas pessoas são os capitalistas. São motivados pelo desejo de construir, realizar, prestar um serviço útil, ganhar e acumular dinheiro. E como prestam serviço, sem os quais não haveria civilização, eles trilham o caminho de quem quer acumular uma fortuna. Só para não complicar muito as coisas, devo acrescentar que esses capitalistas são os self-made men, homens que se fizeram por si, contra os quais a maioria dos oradores vazios se insurgem. São as mesmas pessoas a quem os vigaristas, os radicais, os políticos desonestos e os líderes sindicais parasitas se referem como interesses predatórios ou Wall Street. Não estou aqui tentando fazer uma apologia de qualquer grupo de pessoa ou sistema econômico. Não estou tentando condenar as reivindicações coletivas quando falo de líderes sindicais parasitas. Nem estou dizendo que todos os capitalistas sejam puros e imaculados. O objetivo deste livro, um objetivo ao qual eu fielmente dediquei mais de um quarto de século, é apresentar para todos os interessados a filosofia mais confiável através da qual as pessoas podem acumular a quantidade de riqueza que desejarem. Aqui eu analisei as vantagens econômicas do sistema capitalista para mostrar duas coisas. 1. Todo mundo que busca riqueza tem que reconhecer e se adaptar ao sistema que comanda as maneiras de se obter uma fortuna, seja ela do tamanho que for. E 2. Apresentar um quadro diferente do que é pintado por políticos e demagogos, que deliberadamente confundem as questões que levantam ao se referirem ao capital organizado como se fosse algo venenoso. Esse é um país capitalista, desenvolvido pelo uso do capital, e nós, que nos vemos no direito de participar das bênçãos das liberdades e das oportunidades, nós que procuramos acumular uma fortuna aqui, temos que saber que essa riqueza e essas oportunidades não estariam disponíveis se o capital organizado não tivesse proporcionado esses benefícios. Por mais de 20 anos, falar mal de Wall Street, dos intermediários do dinheiro e dos grandes conglomerados tem sido um passatempo popular e crescente para os radicais, políticos egoístas, vigaristas, líderes sindicais mal intencionados e às vezes também líderes religiosos. Essa prática ficou tão generalizada que todos nós testemunhamos, durante a Grande Depressão, a visão inacreditável de altas autoridades do governo se aliando com políticos baratos e líderes sindicais, com o propósito declarado de sufocar o sistema que fez a América Industrial o país mais rico da face da Terra. O alinhamento foi tão geral e bem organizado que acabou prolongando a maior depressão que os Estados Unidos já passaram.
Isso custou o emprego de milhões de pessoas, porque todos esses empregos eram parte inseparável do sistema capitalista industrial, que forma a espinha dorsal dessa nação. No curso dessa aliança inusitada entre autoridades do governo e indivíduos que só pensavam em si mesmo e que tentavam lucrar, lançando uma guerra franca contra a indústria americana, um certo tipo de líder sindical uniu forças com os políticos e se ofereceu para lhes proporcionar votos. Em troca de uma legislação que permitisse às pessoas tirar os lucros da indústria apenas pela força dos números, em vez de melhorar a força de se remunerar um dia de trabalho justo, em troca de um dia de salário justo. Milhões de pessoas em todo o país ainda se dedicam a esse passatempo muito popular, que é querer ganhar alguma coisa sem dar nada em troca. Algumas se alinham com os sindicatos, onde exigem trabalhar menos horas e ganhar mais. Outras não querem sequer fazer o esforço de trabalhar, querem um auxílio do governo e estão conseguindo. A ideia que elas têm de direitos e liberdade foi demonstrada em Nova York, onde um grupo de beneficiários do auxílio-desemprego protestou violentamente contra o chefe dos Correios, porque os carteiros os acordavam às 7h30 para entregar o cheque do auxílio. Exigiram que, de agora em diante, a hora de entrega seja marcada para as 10 horas. Se você é um desses que acha que é possível acumular riqueza simplesmente organizando as pessoas em grupo e exigindo mais dinheiro em troca de menos serviço, você é um desses que quer ter auxílio-desemprego e ainda por cima não ser incomodado de manhã cedo, se é um desses que acredita em dar o seu voto a certos políticos em troca de leis que lhe permitam avançar em cima do tesouro público, pode ficar tranquilo com seus pensamentos. Ninguém vai lhe incomodar, porque esse é um país onde cada um pode pensar o que bem entender, onde quase todo mundo pode viver sem se esforçar muito e onde muita gente pode viver relativamente bem, sem querer trabalhar. No entanto, você tem que conhecer toda a verdade sobre essa liberdade que tanta gente alardeia por aí, e tão poucos entendem. Por maior que seja seu alcance, por mais privilégios que ela conceda, ela não pode e não vai gerar riqueza sem esforço. Só existe um método confiável de acumular e legalmente ser dono de uma fortuna, que é prestando um serviço útil. Nenhum sistema jamais foi criado só pela força dos números, ou sem, de alguma maneira, dar algo de valor equivalente. Tem um princípio chamado Lei da Economia. É muito mais que uma teoria. É uma lei que ninguém é capaz de desobedecer. Anote bem o nome desse princípio e lembre-se dele, porque ele é muito mais poderoso que os políticos e suas máquinas. Está acima e além do controle de todos os sindicatos. Ele não pode ser dobrado, influenciado ou corrompido por vigaristas ou líderes autocentrados de qualquer profissão. Além disso, a economia tem olhos que enxergam tudo e um sistema perfeito de contabilidade, onde ela mantém contas exatas das transações de todos os seres humanos que tentam ganhar alguma coisa sem dar nada em troca. Mais cedo ou mais tarde, os auditores acabam aparecendo, conferem os livros das pessoas ricas e pobres e mandam a conta. Wall Street, os grandes conglomerados, o predatório interesse capitalista, ou qualquer que seja o nome que você queira dar a esses alicerces do sistema que nos deu as liberdades americanas, na verdade representam um grupo de pessoas que compreendem, respeitam e se adaptam a essas poderosas leis da economia. A continuidade desses impérios depende de elas continuarem respeitando essas leis. A maioria das pessoas que moram nos Estados Unidos gosta do país e do sistema capitalista. Confesso que não conheço país melhor, onde se possa encontrar mais oportunidades de acumular uma fortuna. A julgar pelas ações de certas pessoas, tem gente aqui que não gosta dos Estados Unidos. Evidentemente, esse é um direito delas. E se elas não gostam do país, do sistema capitalista e de suas infinitas oportunidades, ela tem todo o direito de ir embora. Sempre haverá outros países, como a Alemanha, a Rússia e a Itália, onde se pode ser livre e acumular riqueza, desde que não chame muita atenção. Os Estados Unidos oferecem todas as oportunidades para se acumular uma fortuna que uma pessoa honesta possa querer.
Quando se vai caçar, é sempre bom procurar um terreno onde a caça seja abundante. Quando se quer enriquecer, a mesma regra deveria ser naturalmente seguida. Se o que você quer é enriquecer, não desmereça as possibilidades de um país cujos cidadãos são tão ricos que só as mulheres gastam mais de 200 milhões de dólares por ano em batons, rouge e outros cosméticos. Pense 2 vezes antes de querer destruir o sistema capitalista de um país onde os cidadãos gastam mais de 50 milhões de dólares por ano em cartões de visitas, com o qual expressam o apreço que eles têm pela liberdade. Se estiver atrás de dinheiro, pense cuidadosamente num país que gasta centenas de milhões de dólares anualmente em cigarros, onde a maior parte do faturamento vai para 4 grandes empresas que se dedicam a fornecer esse símbolo nacional do charme altivo e da pessoa controlada. E, por favor, pense bastante no que significa pertencer a um país onde as pessoas gastam mais de 15 milhões de dólares por ano pelo privilégio de ver filmes e, de quebra, gastam mais alguns milhões em bebidas, narcóticos e em refrigerantes e em águas gasosas mais suaves. Não se apresse muito na hora de sair correndo de um país onde as pessoas pagam de livre e espontânea vontade, chegam a ficar ansiosas para pagar, para assistir a jogos de futebol, basquete e lutas de boxe. E, por favor, apoie um país onde seus habitantes gastam mais de 1 milhão de dólares por ano em chiclete e mais 1 milhão em lâminas de barbear individuais. Lembre-se também que essa é só uma pequena amostra das fontes disponíveis para acumulação de dinheiro. Aqui só mencionamos alguns dos luxos e das despesas não essenciais, mas lembre-se de que o negócio de produzir, transportar e comercializar esses produtos emprega regularmente muitos milhões de trabalhadores que todo mês recebem pelos serviços prestados muitos milhões de dólares e os gastam livremente, tanto nos luxos como nas necessidades básicas. E não deixe de se lembrar com todo carinho que no meio de toda essa troca de mercadoria por serviços pessoais podem se encontrar muitas oportunidades de se ganhar uma fortuna. A liberdade americana ajuda bastante. Não há nada que lhe impeça de fazer um pouco de esforço necessário para tocar em frente qualquer um desses empreendimentos. Se a pessoa tiver talento, formação ou experiência digna de nota, pode acumular uma enorme fortuna. Os que não forem tão bem aquinhoados podem acumular uma quantidade menor, e todos podem ganhar a vida em troca de uma quantidade razoável de trabalho. Por isso, você é quem sabe. A oportunidade de abrir um balcão à sua frente. Dê um passo à frente. Escolha o que você quer. Crie o seu plano. Ponha-o em ação e persevere. A América capitalista vai cuidar do resto. Você pode acreditar numa coisa: a América capitalista dá a todo mundo a oportunidade de prestar um serviço útil e ganhar dinheiro na proporção do valor do serviço. O sistema não nega a ninguém esse direito, mas ele não promete, nem poderia prometer, que alguém vai ganhar algo em troca de nada, porque o próprio sistema é controlado por uma lei irrevogável, que é a lei da economia, que não reconhece nem tolera por muito tempo alguém que queira receber sem dar nada em troca. A lei da economia foi promulgada pela natureza. Não há uma Suprema Corte a qual quem viola essa lei possa recorrer. A lei pune quem a viola e recompensa adequadamente quem a observa, sem qualquer interferência ou possibilidade de interferência da parte dos seres humanos. A lei não pode ser revogada. É tão fixa quanto as estrelas no firmamento e está sujeita, além de fazer parte, ao mesmo sistema que controla as estrelas. Uma pessoa pode se recusar a se adaptar à lei da economia? Claro que sim. Este é um país livre, onde todos são nascidos com direitos iguais, aí incluindo o direito de ignorar a lei da economia. E aí, e o que acontece? Bem, nada acontece até que muitas pessoas unam esforços com o propósito declarado de lhe desobedecer e de conseguir o que quiserem à força. Aí vem a ditadura, com metralhadoras e esquadrões de morte bem organizados. Nós ainda não chegamos a esse ponto nos Estados Unidos, mas já ouvimos tudo o que precisamos saber sobre como esse sistema funciona. Talvez sejamos privilegiados de não termos que conhecer pessoalmente
uma realidade tão dolorosa, sem dúvida, vamos preferir continuar com a nossa liberdade de ação, de expressão e de prestar um serviço útil em troca de dinheiro. A prática de certas autoridades do governo de dar às pessoas o direito de avançar sobre o tesouro público em troca de votos pode até resultar numa eleição. Mas à medida que um dia segue o outro, o pagamento final sempre aparece, que é quando todo centavo mal gasto tem que ser pago com juros sobre juros sobre juros. Se aqueles que se apropriam do tesouro não forem forçados a pagar, esse peso vai recair em cima dos seus filhos e netos, talvez até a terceira ou quarta geração. Não há como se escapar dessa dívida. As pessoas podem, e às vezes conseguem, formar associações com o intuito de aumentar os próprios salários e trabalhar menos horas. Mas há um ponto em que não dá mais para avançar. É o ponto onde entra em cena a lei da economia e o xerife vai atrás, tanto do patrão quanto do empregado. Por 6 anos, de 1929 a 1935, os habitantes dos Estados Unidos, ricos ou pobres, puderam ver de camarote a lei da economia entregar aos cuidados do xerife todas as empresas, indústrias e bancos do país. E a visão não foi nada agradável. Não aumentou em nada nosso respeito por aquele tipo de psicologia de massa que acha que as pessoas podem mandar a razão, as favas e começar a tentar ganhar sem dar nada em troca. Nós que atravessamos 6 anos absolutamente desanimadores, quando o medo tomou conta de todos e jogou a fé no chão, não podemos nos esquecer de como a lei da economia foi implacável e cobrou um preço dos ricos e dos pobres, fortes e fracos, jovens e velhos. Não queremos passar por outra experiência assim. Essas observações não se baseiam num olhar de curto prazo. São resultado de 25 anos de uma análise criteriosa dos métodos das pessoas mais bem-sucedidas e das que fracassaram nos Estados Unidos. Trecho do livro Pense e Enriqueça, capítulo 7.